A minha história é uma história muito interessante. Trabalhei 17 anos em uma empresa no segmento semelhante ao que nós trabalhamos hoje, que seria a área promocional de sacos, sacolas, embalagens promocionais. Mas algo me incomodava, porque minha família sempre trabalhou como autônomo, sempre foi dono de empresa, tal. Meus pais, eles tinham tecelagem, né? Então eu tinha um sonho, sempre tive um sonho de montar uma empresa para mim, né? Em que Deus fosse meu sócio. E um belo dia eu estava assim tão incomodado que eu orei a Deus, e eu estava dentro de um ônibus. Eu orei a Deus e pedi para Ele me mostrar de que forma que eu poderia começar isso. E eu não sabia como começar. Só que eu pedi para Ele me mostrar um banner, um outdoor, algo assim que eu pudesse olhar e ver especificamente ali o que era para me fazer, uma regra, um regulamento, alguma coisa que eu pudesse olhar e não pudesse desviar daquilo. Quando eu terminei a oração, eu abri os olhos, olhei para fora do ônibus, na janela do ônibus, ia passando um carro com aqueles pneus atrás, eu não lembro a marca, mas lá estava escrito assim: saia da ideia e tome uma atitude. E foi isso que eu fiz. A partir daquele dia, eu comecei a procurar máquinas e fui montando algo assim que eu pudesse começar um trabalho. Então comecei a fazer cortes, algumas coisas assim, um freelancer. Só que aquilo ali já não era tão suficiente. Eu pedia para Deus sempre me dar algo mais. E eu senti que eu precisaria de um carro. E então aquilo também acabei pedindo para Deus, e Deus colocou isso em minhas mãos, né? Esse automóvel da forma que eu precisava, de uma forma que eu pudesse trabalhar e que eu pudesse também passear com minha família. Então esse carro chegou em minhas mãos por obra de Deus também. Depois disso, eu tive algumas dificuldades em que momento sair da empresa. Eu orei a Deus também e Ele me deu quando eu poderia fazer isso. Então chegou o momento, eu saí da empresa, comecei a trabalhar por conta, comecei a trabalhar sozinho. Trabalhei 1 ano sozinho, mas nesse tempo todo eu já estava com a empresa aberta, né? Já fazia alguns freelancers, já comecei a atender alguns clientes também, e de lá para cá não parei mais, né? Passei 1 ano estudando, fiz Senai, então passei 1 ano estudando, me preparando para essa nova jornada. Com o tempo, depois minha esposa se engajou no trabalho também, consegui parceiros, né? Que são nossos amigos aqui na empresa, que ajudam em diversas funções, né? Como no corte. Então eu já não cortava mais, já tinha o cortador que fazia ali a função dele, a parte do risco, a parte de impressão. E eu tinha aquela questão de ser diferente, sair da mesmice. E a empresa que eu trabalhava antes, ela não tinha esse segmento de impressão, que seria a impressão digital. E mais uma vez eu pedi a Deus que me mostrasse um caminho para onde eu seguir, o que fazer, como seria aquilo. Eu não tinha conhecimento nenhum. Então eu conversei com um primeiro funcionário meu, o João, e a gente combinou para meia hora antes do expediente e todo dia ir na internet estudar um pouco sobre impressão digital. E aquilo então a gente foi aprendendo aos poucos. Chegou um dia que eu não teve mais como aprender, a gente teve que partir para a prática. Eu comprei algumas máquinas iniciais, caseiras, e a gente começou a fazer aqui na empresa alguns testes piloto. Alguns clientes quiseram conhecer melhor e a gente mostrou esse produto. Então aquelas máquinas já não estavam dando mais conta depois de 3 meses e aquilo não era mais suficiente. Os valores das máquinas maiores eram muito superiores ao que a gente tinha em mente. Então mais uma vez eu solicitei a Deus que mostrasse por onde a gente poderia adquirir essas máquinas. Na mesma semana que eu orei para Deus, a pessoa me ligou, o pessoal do Paraná me ligou, então a gente adquiriu esse maquinário de uma forma assim milagrosa, porque não foi pelo BNDES, não foi por outra forma. A gente conseguiu financiamento muito abaixo do que seria no padrão de mercado. Então assim a gente começou essa história. E hoje nós trabalhamos com o segmento de sacolas, mochilas, bolsas, malas, projetos especiais. O cliente chega, traz uma ideia e nós executamos essa ideia. Seja uma camiseta, seja uma mochila, seja uma nécessaire, seja uma bolsa. Trabalhamos também com o segmento da igreja, céus. Trabalhamos com o Brasil inteiro.
A Multipex está engajada em produzir embalagens em materiais que colaboram com a preservação do meio ambiente, apresentando soluções criativas de acordo com a necessidade e expectativa de cada cliente, incluindo sacolas retornáveis, travesseiros de viagem, camisetas, promoções, malas, capas de cadeiras e muito mais. Os nossos clientes do Brasil inteiro, do Paraná, do Amazonas, da Bahia, Alagoas, que precisam, do Brasil inteiro, aqueles que precisam precisam fazer uma encomenda conosco, eles ligam, passam um e-mail, daí nós fechamos o pedido com eles, isso vai para o nosso designer, ele produz o layout da peça, a peça então é enviada, a amostra virtual é enviada para o cliente possa provar. Se houver necessidade da peça física, também podemos enviar, isso num prazo curto de tempo, para que possa atender com rapidez. Depois desse processo, então entra na linha de corte. É passado uma comanda de produção, vai então para que o cortador possa fazer a modelagem é ajustada, se caso precisar de ajuste, então ela é feito em festo. Após isso, a produção vai para a estampa. A estampa já foi pré-aprovada ali no layout. Se for de acordo com o cliente queira, impressão digital, silkscreen, o cliente que vai escolher. Então nós fazemos essa parte da gravação, então é costurado, o acabamento é feito, embalado e despachado conforme a transportadora que o cliente escolher. Podemos também enviar via correio, via Sedex, se for necessário. Então fica de acordo com o que foi conversado com o cliente antecipadamente. Que se abandona assim, mas principalmente a Deus, porque Deus deu todas as respostas. Tudo que eu pedi a Ele, Ele me mostrava. E isso Deus pode fazer na sua vida também.